A paz do Senhor, igreja. Nossa, mas vocês estão desanimados demais. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Estou muito feliz de estar retornando a esta amada igreja. Eu sempre fico muito feliz quando eu retorno, né? Vou começando a me ambientar com vocês, conhecê-los um pouco melhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor, a Japonisa, a irmã Eliane. Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia conosco lá no livro de João. João, capítulo de número 1. Quero agradecer ao meu pai João, que está me acompanhando aqui. Não é sempre que ele pode, mas sempre que ele pode, ele me honra com o amor dele, com as intercessões dele. João, capítulo de número 1. Versículo, nós vamos ler do versículo de número 10 ao versículo de número 18. João, capítulo 1, versículo de número 10 ao versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Amém? Podem vos assentar. Muito obrigada. Queridos, o culto hoje está na direção das mulheres, né? Então eu trouxe um tema especial para vocês. O tema de hoje, você vai olhar para essa mulher linda que está do seu lado e falar assim para ela: ei! Mas fala com animação, gente. Ei! Você é filha amada do Pai. Amém? Hoje eu quero falar sobre isso. Sobre nós tomarmos posse da nossa identidade de filhas de Deus. Nós acabamos de ler aqui no livro de João, quando ele diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito. Em algumas versões dizem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque sermos filhos é um direito nosso e é também um poder. Como filhas, nós não caminhamos. Obrigada, pastor. Como filhas, nós não caminhamos sem direção. Nós não caminhamos de qualquer jeito, nós não caminhamos debaixo de uma proteção. Como filhas, nós caminhamos debaixo da proteção, do amor e da graça de um Deus que é todo perfeito. A palavra de Deus diz que Deus, ele é cheio de amor. E o amor de Deus é sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mulher. Você já conseguiu entender o que significa ser filha de Deus? Você já parou para pensar lá na sua casa o que quer dizer ser filha de Deus? Se nós formos ver filhas como um direito, nós vamos ter que fazer a seguinte reflexão. Um direito que não é usufruído, ele serve para alguma coisa? Não serve. E é por isso que aqui no nosso país nós temos os advogados, né? Quando você tem um direito que você não consegue ter acesso a ele, o que você faz? Você contrata um advogado, ele vai lá e vai lutar por você.
Como filhas de Deus, nós temos esse direito à filiação, mas se a gente não exercer esse direito, para que ele vai servir? Para nada. Só que Deus, ele não nos nega o direito de ser filhas. Somos nós que deixamos de usufruir. Somos nós que deixamos de tomar posse dessa identidade de filhas. Porque quando a gente toma posse da identidade de filhas, o passado de dor, ele para de nos acorrentar. Quando nós passamos a tomar posse da nossa identidade de filhas, as calúnias, as palavras que vêm para te entristecer, elas não te derrubam mais. Porque quando as pedradas vêm na sua vida ou vêm na minha vida, você vai começar a pensar, ei, mas eu sou filha de Deus. E eu preciso levar essa causa para o meu pai. Porque o meu pai, ele está aí para me defender. O meu pai pleiteia as minhas causas. O meu pai luta por mim. Sabe qual é o motivo de muitas de nós já não ter esperança? É muito triste olhar para mulheres hoje que não têm mais esperança. Elas andam cabisbaixas, elas andam tristes, elas não esperam mais nada. Por quê? Porque elas deixaram de olhar para o pai. Passaram a olhar para os seus problemas. Mulheres, nós estamos começando este ano de 2025. Que maravilha! Deus deu a cada uma de nós a oportunidade de começar mais um ano. Quantos não estão mais aqui? A quantos não foi dada essa chance? Nós somos muito abençoadas. Porque nós começamos mais um ano. Mas você precisa começar esse ano com a sua cabeça erguida. Dizendo, eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. O que é que está acorrentando você? Por que é que nós estamos andando cabisbaixas, com medo, abatidas? Por que é que nós caminhamos na nossa vida tão sem esperança? O que está acontecendo conosco? Nós precisamos nos lembrar a quem pertencemos. Nós somos filhas de Deus. Aleluia. Filhas de um Deus que te ama. Filhas de um Deus que te escolheu. Filhas de um Deus que antes de você nascer, Ele já te conhecia. Olha que coisa mais maravilhosa. Você já parou para pensar nisso? Antes de eu nascer, Deus já me conhecia. Porque às vezes você pode não ser projeto dos seus pais, mas você sempre foi projeto de Deus. Eu não fui projeto dos meus pais, eu fui uma grata surpresa na vida deles, né, papai? Eu cheguei fazendo ribuliço, mas o tempo de Deus era diferente deles. Eles não queriam ter neném. Eles estavam todo mundo na faculdade, vamos conquistar algumas coisas na vida, antes de termos filhos. Mas o Senhor me mandou. Eu não era projeto dos meus pais naquele momento, mas o céu sonhou comigo. Então eu quero dizer para você, querida mulher, o céu sonhou contigo. E o céu já te conhecia antes de você nascer. Se existiram palavras que até hoje colocaram você para baixo, se existiram palavras que até hoje fizeram com que você se entristecesse, hoje é uma noite para você entregar aos pés da cruz. Hoje é uma noite para você dizer, Senhor, a partir de hoje eu caminho como filha, eu ando como filha, eu vivo como filha de Deus. É filha de Deus. Lá no livro de Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4, diz assim. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. Deus está falando para Jeremias. Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Algumas versões dizem, eu te conheci.
O Senhor já conhecia Jeremias. E veja você que eu acho muito legal esse diálogo de Jeremias com Deus. Porque quando o Senhor fala para Jeremias, Jeremias, eu te escolhi, ele quer atender aquele chamado? Não, ele tenta fugir. Ele fala, não, Senhor, mas eu ainda sou muito jovem, mas o Senhor fala para ele, não fale isso, Jeremias. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, Jeremias, eu vou te capacitar. Eu vou te enviar. E onde eu te enviar, você vai falar, você vai fazer. Às vezes você olha para dentro de você e se acha tão pequena. Às vezes você olha para dentro de você e se vê alguém tão sem valor. Às vezes você olha para o seu futuro e fala assim, não há perspectiva para mim. Por quê? Porque o meu passado foi de tanta dor. Às vezes, se a gente terminasse esse culto aqui e fôssemos conversar, você diria para mim, mas Esther, você não está entendendo a minha história. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que Deus escreve uma nova história na sua vida. Novos capítulos, novas oportunidades estão vindo. Novas páginas estão para ser escritas pelo autor da sua vida, que é Deus. Deixa eu te falar uma coisa, por mais que você já tenha sido ferido lá atrás, nada na vida de um crente é em vão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora do desafio, você fala, vou morrer, não sobrevivo. Mas as dificuldades nos preparam para viver o nosso chamado. Você entende? Tudo que você passou é porque Deus está te lapidando para você viver o chamado que Ele colocou nas suas mãos. Pergunte a cada um dos filhos e filhas de Deus que são usados, seja para pregar, seja para cantar, seja para orar, seja para qualquer coisa, se eles não têm um passado de dor para dividir com você. Porque nós somos lapidados em meio à dor. Deixa eu te falar uma coisa. Só vive o propósito quem suporta o processo. Você acha que Jeremias, ele foi um ministério de Jeremias, ele foi sem nenhum levante? Você acha que o ministério de Jeremias foi tranquilo? Não foi. Quando a gente vai estudar a história de Jeremias na teologia, a gente descobre que Jeremias, ele foi alguém que ele teve algumas crises depressivas ao longo da vida dele. Jeremias, ele foi perseguido pela própria família dele. Jeremias, ele foi alguém que sofreu muita perseguição, muito levante. Quantas vezes Jeremias pensou em desistir? Mas ele continuou e ele foi fiel até o fim. E você também será. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Às vezes, querida mulher, você tem um passado lá atrás que você se sentiu rejeitada. Às vezes, lá atrás, palavras vieram e feriram você, machucaram você. Mas hoje é a noite que o Senhor convida você a deixar tudo isso aos pés da cruz. Você está disposta? Eu estou disposta. Nós precisamos estar dispostos a dizer, Senhor, eu deixo aos pés da cruz a dor, as palavras, porque eu entendi que antes de eu nascer, o Senhor já me conhecia. Quando uma mulher está gerando um filho, ela tem muita curiosidade. Eu acompanhei já algumas amigas na gestação e elas têm aquela curiosidade para o neném nascer, ver como vai ser o rostinho, ver que jeito vai ser, porque só tem imagem da ultrassom. Mas você acredita que Deus, quando você estava lá sendo gerada, Ele já te conhecia? Ele já tinha sonhos para você. Olha que coisa incrível, olha que coisa maravilhosa. Então nós precisamos começar esse ano conscientes de quem somos. Nós não vamos mais deixar o nosso passado, as nossas feridas nos limitarem. Se você entrou aqui nesta noite com a sua cabeça cabisbaixa, você vai sair daqui de cabeça erguida e você vai dizer, eu sou filha de Deus. Tem muitas pessoas que pensam assim, não, mas a minha vida lá no céu vai ser maravilhosa, só que Deus tem uma vida abundante para nós e aqui na terra ainda. Não desista, porque Deus não desistiu de você. Você pode ter desistido de alguns sonhos. Eu falava com algumas amigas ontem, volte a sonhar. Quais são os sonhos que ficaram na gaveta? O que é que você tem na sua vida que você não sonha mais? Por quê? Se você deixou de sonhar,
Deus não deixou de sonhar com você. Amém? Os planos do Senhor são infinitamente melhores do que os seus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para viver os planos de Deus para sua vida, você vai ter que entender que alguns dos seus planos serão frustrados. Tem muitos planos que fazemos para as nossas vidas que a gente não vive. Por quê? Porque Deus não sonha a mesma coisa para nós. Mas Ele sempre vai sonhar o melhor para você. Sempre quando Deus te disser um não, entenda que não é coisa de pai. Porque nenhum pai fala assim o tempo todo, sim ou não? Eu sou filha única, mas meu pai não disse sim a vida inteira. Teve o não. E como os nãos do meu pai me abençoaram. Como os nãos dele me fizeram crescer. Eu louvo a Deus por isso. Lá no livro de Isaías, capítulo 49, versículo de número 13, diz assim: gritem de alegria aos céus, regozijem-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. O Senhor está dizendo, você mulher, você filha, você filho, é inesquecível para Ele. Ele não se esquece de você. O nosso problema é tentar compreender a dimensão e a profundidade do amor de Deus por nós com a nossa visão. Nós não vamos alcançar. Porque nós estamos acostumados com o amor humano. O que é o amor humano? É limitado. O amor humano é condicional. O amor humano é inconstante. Uma pessoa pode dizer para mim hoje, eu te amo, e amanhã me odiar. Uma pessoa pode hoje me dizer, ai amiga querida, e amanhã falar, nossa, eu detesto você. Pode, ser humano. Só que o amor de Deus é constante. O amor de Deus é fiel. O amor de Deus não há nada que você faça para que Ele te ame mais. Não há nada que você faça para que Ele te ame menos. Por quê? Você está gravada na palma das mãos do Senhor. Amém? Às vezes, quando nós vamos ministrar sobre filiação para algumas mulheres, algumas têm dificuldade de entender. Por que, Esther? Porque algumas tiveram uma paternidade muito complicada. Tem homens que abrem mão de ser pais, pasme você. Pedem esse grande privilégio que é o privilégio da paternidade. Tem muita gente achando que paternidade e maternidade é para quem quer, mas não é. Se fosse assim, muitas mulheres com condições que tentam ter filhos teriam. Por que muitas não conseguem, mesmo com a nossa medicina tão avançada? Ser pai e ser mãe é uma dádiva de Deus. É um presente que Deus colocou na vida de muitos. Mas, se o pai da terra abriu mão de ser pai, o Pai Celestial jamais abre mão de ser seu pai. E o Pai Celestial tem um amor por você como aquele pai da parábola do filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo dentro de casa, todo o conforto que ele precisava, mas ele quis sair. Ele quis experimentar o mundo lá fora. Ele achou que as coisas lá de fora eram mais interessantes do que o que ele estava vivendo dentro de casa. Ele foi. E a palavra de Deus diz que aquele jovem começa a comer bolotas. Porque agora ele não está mais dentro da casa do pai. Ele está num lugar que não tem mais o abrigo da paternidade. Quantos têm saído da presença do pai? Quantos têm ido comer bolotas no mundo? Quantos têm deixado o banquete que o pai está aqui servindo para ir lá para fora ser machucado? Para ir lá para fora viver decepção? Que é isso que o mundo faz. O que é que o mundo tem de bom para oferecer para nós? O que é que essa juventude está achando de tão interessante no mundo? Não tem nada. Porque as renúncias que o pai pede para que a gente entregue para ele é por amor. O preço do pecado é a morte. A única coisa que o pecado faz é destruir. Mas o amor de Deus nos cura, o amor de Deus nos capacita. Para muitas filhas, o pai está dizendo, volta, tem lugar para você na casa.
Volta, porque o seu lugar não vai ser preenchido por ninguém. Querida mulher, seja boca de Deus na vida de outras filhas. As filhas que você conhece, que saíram da presença do Pai, estão lá no mundo comendo bolotas, chama elas. Fale para elas, as chame, as convide. E fale a essas mulheres, querida mulher, tem lugar na casa para você. Seu lugar não foi preenchido. A cadeira que você se assenta está lá esperando por você. Glória a Deus. Porque é tempo de Deus restaurar as filhas. Queridas, Deus está suscitando nos dias de hoje um exército de mulheres curadas para curar. Deus está nos convocando, mulheres do Brasil, para que nós sejamos restauradas para restaurar. Porque mulheres curadas curam, mulheres restauradas restauram. É por isso que nós precisamos tomar posição diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser curada, eu quero viver restauração. Porque uma vez, mulheres, que nós formos curadas, nós vamos ser filhas que o Pai vai usar para curar outras filhas. Amém. Sabe uma mulher que foi um instrumento lindo de cura na vida de outra mulher? Ruth. Ruth foi uma mulher que ela se colocou na posição de abençoar a vida da sua ex-sogra chamada Noemi. Ruth não tinha obrigação nenhuma de cuidar de Noemi, mas ela cuida por muito amar a sua ex-sogra. Ruth abandona a sua parentela, a sua nação, vai com Noemi voltar para Belém. Noemi estava voltando totalmente amarga. É muito bom quando você sai de um lugar e você volta melhor do que você saiu, não é? É muito bom sair de um lugar e quando você volta, você tem novidade para contar. Você tem coisas boas para contar. Mas quando você sai e volta com um monte de perdas para contar. E aí, será que é fácil? Não era. Noemi sai daquela cidade sendo mãe, sendo esposa. Volta viúva e sem filhos. E aí Noemi fala: não me chamem Noemi, me chamem Mara, porque o Todo-Poderoso se voltou contra mim. Nós temos uma tendência, filhas, de achar que as dificuldades, quando elas batem a porta, é porque papai se esqueceu de nós, mas ele jamais se esqueceu de você. Ah, papai se virou contra mim. Não, ele não faz isso. Mas ele é um pai tão amoroso que no meio das suas dificuldades, ele passa com você. Ainda que você não sinta, ainda que você não veja, ele está cuidando de você. Ruth vai com Noemi, pega na mão de Noemi e fala: vambora, Noemi, vamos recomeçar. Sem que Noemi soubesse, Deus estava levando Noemi de volta para que Noemi fosse viver uma nova história. Ruth é aquela ex-nora que vai cuidar, vai para a plantação, pegar trigo, colher trigo para ela e para Noemi. Filhas, seja Ruth na vida de alguém. Ruth são mulheres que pegam nas mãos de outras mulheres para edificar. Ruth são mulheres que curam outras mulheres. Ruth são mulheres dispostas a serem instrumentos de Deus na vida de outras mulheres. Nós precisamos de Ruths. Nós estamos carentes de Ruths. Glória a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O de repente de Deus acontece em dias comuns. Você não sabe qual é o dia que Deus vai mudar a sua história. Você não sabe qual é o dia que Deus vai trazer uma novidade para a sua vida. Mas uma coisa é fato, Ele o fará, porque Ele é Deus. O de repente Deus na vida de Ruth acontece quando ela entra na plantação de Boaz. E a palavra de Deus diz que Boaz viu Ruth. Eu não vou entrar nessa história, apesar de eu achar romanticíssima. Mas Boaz, ele é uma restituição na vida de Ruth. Porque agora Ruth vai se casar, Ruth vai ter um filho, o filho que Ruth vai ter, Obed, é avô do rei Davi. Olha só que coisa maravilhosa. E a Noemi, que chegou lá amarga e chorando, agora vai ouvir passinhos de criança pela casa. Agora ela vai se alegrar segurando o bebezinho no colo, porque agora ela é vovó. Ela que não tinha ninguém, agora ela é vovó, porque o amor de Ruth
preencheu muita coisa na vida de Noemi. Você precisa ser uma mulher cujo amor de Deus dentro de você transborda para a vida de outras mulheres. Amém? Que esse seja um ano que você vai dizer ao Senhor: Senhor, eu me levanto como Ruth. Eu vou levantar outras mulheres. Porque nós sabemos que mulheres para derrubar outras mulheres é a maioria. Mulheres para torcer contra é a maioria, mas nós somos sal da terra e luz do mundo, nós precisamos ser diferentes. Queridas, a ordem de Deus para a nossa vida é restauração. Filhas, vocês querem ser restauradas? Vocês querem viver um novo tempo de Deus na sua vida? Então fale para Ele: Senhor, eu serei restaurada. Senhor, eu coloco-me na posição para receber restauração. Deixe papai falar com você. Deixa papai lapidar você. Deixa papai amassar o barro que é você. Deixa papai visitar as feridas do seu coração. Deixa papai visitar aonde está sangrando. Só assim você será restaurada. Filhas, não pensem que o processo da cura é indolor. Ele não é. Se engana quem pensa que é. Se a gente pega uma ferida aberta e coloca remédio nela, o que acontece? Arde. Dói demais. Mas é necessário para aquela ferida não infeccionar, para a coisa toda ter cura. Deixa o Senhor derramar bálsamo. Deixa o Senhor derramar refrigério. Não olha para o seu passado, não olha para o que está te acontecendo assim, não. Ai, Senhor, mas coitada de mim. Ai, Senhor, eu pereço, não. Olha e fala assim: Senhor, se eu estou passando é porque o Senhor sabe que na tua força eu consigo. Muitas mulheres saem de situações que elas hoje olham e falam assim: não sei como vivi isso, porque Deus foi a força delas e Ele é a sua força. Amém? O Senhor vai te restaurar. O Senhor tem riso para você. O Senhor tem alegria para você. O Senhor tem um novo tempo para você. O Senhor tem o tempo de reviver sonhos, mas de trazer sonhos novos. Às vezes coisas que você não sonhou, mas o Senhor vai te dar, porque Ele é o seu papai. E Ele é um papai que sabe exatamente do que você e eu precisamos. Esther, lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo de número 12, Esther precisou ser relembrada pelo seu primo Mardoqueu, porque ela chegou a ser rainha. Aí ele diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Filhas restauradas são filhas posicionadas. Vou repetir. Filhas restauradas são filhas posicionadas. Posicione-se. Hoje é uma noite de se posicionar. Posicione-se dentro daquilo que Deus quer para você. Mas o que eu preciso relembrar a Esther? Esther, existe um propósito. Você chegou na posição de rainha, não foi só para ser rainha, não. Foi porque Deus iria te usar por uma coisa muito maior. Nós precisamos nos posicionar dentro da visão que Deus nos deu. Deus já falou com você, Deus já te deu visão, por que você não se posicionou? Nós precisamos nos posicionar dentro daquilo que Deus nos deu. Filhas, cuidam dos negócios do pai. Filhas, cuidam dos assuntos do pai. Eu, pelo menos lá em casa, eu tomo conta do meu pai e da minha mãe. E quando eu vejo, eu já tomei a direção de tudo. Eu amo cuidar desse baixinho. Ele é o amor da minha vida. O melhor pai do mundo é o meu. Gente, não, né? Não entrar nessa conversa, não. Mas eu tenho um grande pai, eu tenho um grande amigo. Eu tenho um pai que me ensinou a amar Jesus quando eu estava sendo gerada, porque ele lia a Bíblia para mim enquanto a minha mãe me gerava. Eu tenho um pai que sempre me levou para a igreja. Eu tenho um pai que nunca me deu um conselho sem falar algo da palavra de Deus para mim. Então eu quero dizer para você, um pai faz toda a diferença na vida de um filho. Abrindo esse parênteses, homens que estão aqui, a paternidade é uma bênção. Amém?
Esther precisou ser relembrada porque ela estava ali. Deixa eu te dizer, mulher, foi para um tempo como este que você nasceu. Foi para um tempo como este que Deus te deu vida. É para um tempo como este que estamos aqui. Porque não nascemos em outra época, porque Deus tinha para nós nascermos aqui. Se uma filha cuida dos assuntos do pai, dos negócios do pai, eu quero dizer para vocês, filhas, vocês estão cuidando dos negócios, dos assuntos do Pai Celestial? Estamos nós, enquanto filhas de Deus, cuidando do reino dos céus? O ano está começando. Se propõe a cuidar da obra de Deus, porque você é filha. Essa função é sua. Essa missão é sua, é minha, é nossa. A nossa missão como filhas de Deus é pregar o Evangelho. A nossa missão como filhas de Deus é orar por outras vidas. A nossa missão como filhas de Deus é ajudar as vidas que estão lá fora. A nossa missão como filhas de Deus é pegar aquele que está à beira do caminho e trazer ele de volta para o aprisco. É isso que filhas fazem. Nós precisamos falar, Senhor, neste ano de 2025, eu vou ser a filha que eu nunca fui na tua presença. Nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. O que é que o Senhor tem para nós? Como é que o Senhor quer te usar? Filhas precisam ter tempo no secreto com o Pai. Porque se não tiver tempo de convívio com o Pai, onde é que nós vamos chegar? Por isso que muitas filhas andam frias. É por isso que muitas filhas que falavam em língua já não falam mais. É por isso que muitas filhas que tinham um ministério operante deixaram de ter, porque perderam a intimidade com o Pai. O secreto precisa nos ver novamente. O secreto é o nosso quarto, nossa Bíblia aberta, os nossos joelhos no chão. O nosso secreto é a nossa busca pelo nosso Pai Celestial. Isso ninguém pode fazer por você. É só você, como filha. E aí, como é que está essa busca no secreto, você e papai? Como filhas, nós precisamos ser como Débora. Uma mulher que não temia. Uma mulher que não fugiu. Mas ela mesma diz lá no livro de Juízes, no capítulo 5, versículo de número 7. Ela diz que ela se levantou-se uma mãe em Israel. Ela fez o que, igreja? Ela se levantou. Filhas, vocês precisam se levantar. Nós precisamos nos levantar. Não é mais tempo de ficar cabisbaixo. Não é mais tempo de deixar a tristeza, a angústia, a ansiedade, o medo dominar você. Mas é tempo de você se levantar como Débora e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Me usa, me envia. Eu quero mais. Porque se tem uma coisa que filhas precisam ansiar, é por mais de Deus, é por mais do Pai. Como está a sua sede? Como está a sua vontade pelas coisas de Deus? Não existe outra forma de conhecermos o nosso Pai a não ser debruçados nesta palavra. Aqui Ele se revela a nós. Aqui Papai diz para nós quem Ele é. O que é que fazemos para agradá-lo? Está aqui. O que é que o entristece? Está aqui. O que é que nos aguarda? Está aqui. Agora, como eu vou conhecer alguém que eu não convivo? Eu só vou ter uma sombra, uma ideia do que aquela pessoa é. Então, filhas, papai está nos chamando para a intimidade. Papai está nos chamando para a profundidade. O ano está apenas começando. Você pode sair daqui hoje, filha, totalmente resolvida. E você vai dizer para o Senhor: papai, hoje eu começo uma nova caminhada contigo. Papai, hoje eu vou te buscar. Eu quero te conhecer, não de ouvir falar, mas por mim mesma. Por mim mesma, Senhor. Por mim mesma. Porque nós precisamos ter relacionamento de profundidade, de intimidade com o nosso Deus. Nós precisamos ter uma busca constante. Uma busca constante pelo Senhor. Uma busca que não se cansa, mas que ela é diária, que ela é de todo o tempo. Xeribicaias Campos Laia. Queridos, aonde é que nós como igreja estaríamos se buscássemos o nosso Pai verdadeiramente? A igreja dormiu. Eu não estou falando dessa, eu estou falando da igreja como um todo, pastor. No mundo, no Brasil,
Quantos escândalos assolando a igreja brasileira? Quantos? Não é testemunho não, mas sabe por quê? Porque dormiu. Porque esqueceu de ver Deus como Pai, como autor e consumidor da nossa fé. Ele deixou de ser o centro, mas Ele é o centro. Ele sempre será. A honra e a glória é toda de Deus. Nós precisamos dizer, Senhor, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Precisamos dar a Deus o lugar de direito que pertence apenas a Ele. E somos nós, como filhos, que precisamos fazer isso. A verdadeira adoração, o verdadeiro louvor que sai dos nossos lábios, já caminho para terminar. Lá no livro de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10 diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus a chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar ao Senhor. Não ande mais encurvada. Chega. Não ande mais encurvada, mas endireite-se e louve ao Senhor. Queira o toque de Jesus, porque é só o toque de Jesus que muda a nossa história. É só o toque de Jesus que vai nos levar a viver o próximo nível que Ele tem para nós. Nós precisamos abrir o nosso coração para sermos tocadas pelo Mestre. Xeremicaias, cantos laia. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Os nossos corações, filhas, precisam ser abertos para que o Espírito Santo faça a obra que Ele deseja fazer em nós. Aleluia. Mas o Senhor só restaura filhas que têm coração quebrantados. O Senhor só restaura filhas que abriram seus corações para o Senhor. Nossos corações estão abertos. Nós abrimos a porta da nossa vida verdadeiramente para o nosso Deus. Ou o que nós estamos dando para papai é apenas uma brechinha. E estamos achando que brechinha é suficiente. Ele está nos convidando, filhas, abram as portas. Deixe-me tocar em vocês. Porque o toque do Pai é diferente. O toque do Pai tira todas as coisas do lugar. O toque do Pai remove as cinzas e nos dá vestes de louvor. O toque do Pai é capaz de nos curar e de quebrar as algemas e as cadeias que nos amarram. Esse é o toque do Pai. Esse toque que Ele quer dar em você. Para a gente finalizar, lá no livro de João, começamos com João, vamos terminar com João. Capítulo de número 4, versículo de número 13, diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. No entanto, versículo 23, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Pai tem água para te dar. Quer beber? Quer? Porque essa fonte só Ele pode te dar. Essa fonte é Jesus quem nos oferece. Mas Ele está nos dizendo nessa noite: quer beber? É aos pés da cruz que bebemos dessa fonte. A palavra de Deus diz que Ele está à procura dos que o adorem em espírito e em verdade. É de todo o coração, é com toda a nossa vida, é na inteireza do nosso ser. Filhas, chegou o tempo, e Ele é agora, em que o Pai está nos convocando. Você vai atender esse chamado? O Pai está nos chamando, você vai dizer a Ele: eis-me aqui, papai. O Pai conta conosco. De fato, Ele pode olhar para mim, para você nessa noite e dizer: eu posso contar com você, filha? E Ele pode ter a certeza que vai contar com você, filhas queridas.
O Pai está nos chamando para um tempo de sermos curadas, restauradas para a glória dele. O Pai está nos chamando para um tempo em que nós vamos nos levantar como Ruth, como Déboras, e vamos marchar nessa nação. Essa nação precisa das filhas de Deus. Essa nação precisa de mulheres comprometidas com o reino dos céus. Mulheres que não abrem mão dos seus princípios nem dos seus valores, mas mulheres que dizem só o Senhor é Deus. Mulheres que caminham dentro da palavra, professam a palavra e amam a palavra. Está disposta, filha? Esse chamado é para você, é para mim, é para cada uma de nós. Eu quero terminar a ministração dessa noite dizendo para vocês, filhas, o avivamento que o Senhor quer trazer sobre a terra começa através de cada uma de nós. Filhos, o avivamento que Deus quer trazer sobre essa terra começa sobre cada um de vocês. O Senhor fará, começa por nós e depois vai se alastrar nessa nação, amém? Eu gostaria de orar, posso, pastor? Quero orar por vocês, filhas queridas, filhos queridos. Nesta oração, coloque o seu coração no altar e diga ao Senhor, Senhor, se eu ainda não te compreendi como pai, se eu ainda não te vi como pai, a partir de hoje eu quero ver. Senhor, a partir de hoje eu me posiciono como uma filha para viver um novo relacionamento contigo de intimidade. Amém?